Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui mais uma vez na telinha de cada um para vos trazer uma palavra ao vosso coração, lembrando que amanhã é Páscoa, domingo de Páscoa, dia da ressurreição do nosso Salvador, aquele que vive e habita em nós. Para o mundo ele está morto, para nós está vivo e ele é habitante do nosso ser. Agora preste bem atenção, e o título desta palavra é um pequeno sermão que está titulado da Cruz ao túmulo vazio, o triunfo do amor. Jesus é amor, sim ou não? Texto base é João 19, 17, 18, 28 ao 30 e João 20, verso 6 ao 10. Vamos para o primeiro tópico, o caminho do sacrifício. Oh, glória a Deus! João 19, verso 17 e 18 diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Jesus carrega a sua cruz, um símbolo de humilhação e dor. Aqui vimos o servo sofredor de Isaías 53, cumprindo fielmente a sua missão. Ele não é um derrotado, mas um rei obediente até o fim. Carregar a cruz é aceitar a vontade de Deus, mesmo no sofrimento. Como é que você tem carregado a sua cruz? Nos momentos de sofrimento, de tempestade, momentos de necessidade, como você tem levado a sua cruz? Ou você tem abandonado a sua cruz nesta caminhada? Jesus é exemplo de tudo isso para nós. No verso 18, diz a palavra do Senhor: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. A posição que colocaram o nosso Senhor. Agora preste atenção. Jesus é colocado entre dois malfeitores, não por acaso, mas por propósito. Fizeram isso como um propósito mesmo. Ele se identifica com os pecadores para salvá-los. É a função do nosso Criador, do nosso Cristo. Cristo se colocou no nosso lugar. A cruz revela a profundidade do amor de Deus por mim e por você. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. O amor que você tem por Jesus te leva a negá-lo ou a permanecer firme, mesmo no meio das tribulações, angústias e peleja neste mundo em que vivemos?
É uma reflexão. Segundo tópico, diz o seguinte: a consciência da vitória. Presta atenção. João 19, no verso 28 ao 30, diz a palavra do Senhor no verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Jesus citou esta palavra na cruz. Ele disse: tenho sede. Agora presta atenção. Mesmo nos últimos momentos, Jesus está consciente da vontade do Pai e das Escrituras. Ele não morre por acidente, mas cumpre profecias. Deus tem controle sobre, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus tem o controle de todas as coisas. Às vezes nós ficamos desesperados com certos tipos de situações que surgem na nossa vida. Nós perdemos o controle, mas Deus não perde o controle. Ele tem o controle de tudo. O meu conselho hoje é que nós venhamos olhar para a cruz, para o sofrimento de Jesus, pelo que Jesus fez por mim e por você, para quando você e eu estiver passando por algum momento difícil, nós lembrar que mais difícil foi Jesus passar por nós, para que nós tivéssemos o privilégio, a oportunidade de sermos filhos de Deus, de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então não vale a pena nós nem pensar em negar Jesus. Isto não é caráter. Nós precisamos de termos o caráter de Cristo. Assim como ele carregou a cruz até o lugar da crucificação, sofreu e padeceu por mim e por você, porque nós também não podemos sofrer e padecer para defender o seu nome, para defender o Evangelho. Nós precisamos entender que o Evangelho é salvação, é vida eterna. No verso 29, diz a palavra do Senhor: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no esopo, lhe chegaram à boca. Olha aí o que Jesus padeceu por você, por mim, por nós. A minha pergunta é: nós estamos valorizando esse sofrimento de Jesus? Ou nós estamos correndo, gastando o nosso tempo com a materialidade
e esquecendo de que a nossa vida foi paga por um preço altíssimo. Nós não temos condições de pagar o preço que Jesus pagou por nós. É muito alto. É imaginável o preço que ele pagou por mim e por você, para nós rejeitar alguns tipos de sofrimento por amor a Cristo. Um ato simbólico de escárnio e também cumprimento do Salmo 69, verso 21. Esse é o cumprimento da palavra de Deus. O desprezo dos homens não anulou o propósito divino. Ainda que o homem despreze ou desprezou Jesus, ou despreze Jesus, isso não anula o propósito de Deus para te salvar. No verso 30, diz a palavra do Senhor: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E reclinando a cabeça, entregou o Espírito. Veja bem a palavra: está consumado. No grego, tetelestai, que significa tudo foi pago. Ele não morreu por fraqueza, mas entregou o Espírito voluntariamente. A obra da salvação foi completa. Nada mais precisa ser acrescentado na cruz. Jesus pagou o preço completo. Nós precisamos valorizar o Evangelho, a palavra. Estão brincando muito com as coisas de Deus. E você e eu, nós precisamos defender o Evangelho, defender a palavra, defender a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Porque muitos falsos mestres se levantam e estão se levantando para aproveitar, para saquear, para destruir, para afrontar o Evangelho, para manchar o Evangelho. Mas eu creio que ainda há homens de Deus que defendem o verdadeiro Evangelho, que não se submete a esses falsos mestres que andam por aí saqueando a igreja, destruindo aquilo que foi construído por um preço altíssimo, que foi o sangue do meu, do seu, do nosso Jesus. Tópico 3 diz o seguinte: o selo da esperança. Está no livro de João, capítulo 6, no capítulo 20, perdoe, no verso 6 ao 10, que diz o verso 6: chegou, pois,
Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. A cena do túmulo vazio não é confusão, mas de revelação. Foi revelado. Pedro viu os lençóis fora do túmulo. Deus muitas vezes revela sua vitória em lugares que parecem derrotas. Para o mundo ali, naquele túmulo, era a derrota de Jesus. Mas para mim e para você, era a nossa vitória. A nossa esperança estava na ressurreição de Cristo Jesus. E ele ressuscitou para que nós entrássemos no caminho da vida eterna. Com ele chegaremos lá. Tudo é para a glória, para a honra do Senhor Jesus, que pagou o preço lá no Calvário, lá na cruz, derramou o seu sangue, nos purificou de todos os nossos pecados. E agora o preço foi pago pelo poder do sangue de Jesus. Então, a ordem do túmulo mostra que o corpo não foi roubado. O corpo de Cristo não foi roubado, como muitos falaram, calúnias, mentiras, falsidades. A intenção, a ressurreição, Deus é Deus de ordem. A ressurreição é fato não inventado. Para quem não crê, não é fato inventado, é real. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Verso 8, diz a palavra do Senhor: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia! Viu e creu o que aconteceu ali dentro daquele túmulo. João crê ao ver o túmulo vazio. A fé nasce na revelação do impossível. Quando tudo parece perdido, Deus revela a sua glória. Crê nisso, meu irmão. Quando tudo parece perdido, Deus revela a sua glória. Confia no Deus que você serve. Acredita no Jesus que foi lá para a cruz, que se entregou à morte de cruz, para que eu e você tivéssemos esta oportunidade de estar aqui defendendo o Evangelho, defendendo a palavra, caminhando com Jesus, rumo
à vida eterna, rumo à mansão celestial. Eu glorifico a Jesus por isso. Estou caminhando para o término. O verso 9 diz o seguinte: porque ainda não sabia as Escrituras que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Oh, glória! A compreensão das Escrituras vem com a experiência de Cristo ressuscitado. A fé não é apenas sentimento, ela é iluminação pela palavra. Creia nisso. A fé não é apenas sentimento, ela é iluminação pela palavra. E o verso 10, para nós terminar, diz a palavra do Senhor: tornaram, pois, os discípulos para casa, ainda sem entender tudo, eles retornam, mas já carregam o início da transformação que a ressurreição traz. Às vezes, nos dá uma revelação parcial, mas ela é suficiente para iniciar uma jornada de fé. É isso, meu amado, minha amada irmã. É o que Jesus padeceu por mim e por você. Vou concluir aqui para nós terminar. Olha o que diz: da cruz ao túmulo vazio, vimos o plano perfeito de redenção de Deus em ação. Jesus morreu com propósito e ressuscitou com poder. Essa é a verdade do Evangelho, da ressurreição de Cristo. Quando for o dia de amanhã, você lembre, não é dia de tristeza, não é dia de choro, não é dia de pânico, não é dia de preocupação, é dia de recordação da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança viva que habita em nós, e vamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Glorifique a Deus por isso. No teu sofrimento, na tua dor, lembre que a esperança em Cristo, tudo isso passa com muita alegria. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Guarde esta palavra, creia nesta palavra, creia nesse Cristo ressuscitado, Jesus, o nosso Redentor. Ele vive e habita em nós para sempre. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite no nome de Jesus. Amém e amém.